Questão 126 do Enem 2021, segunda aplicação. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, FeS2, que, em contato com o oxigênio atmosférico, reage formando uma solução aquosa ferruginosa, conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química. Bom, antes de eu continuar a leitura do texto aqui, no final do vídeo eu vou te mostrar uma outra questão, um bônus, beleza? É uma outra questão do Enem aí que fala sobre justamente esse assunto para a gente entender como é a dinâmica do Enem. Muitas vezes o mesmo texto, você vai ver, é utilizado num ano e depois num outro ano novamente. Ele deu a equação então para a gente, a pirita está aqui, reage com o oxigênio da atmosfera em presença aí de umidade, forma-se o sulfeto de ferro 3 e também o ácido sulfúrico H2SO4. Ele diz que em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1. Bom, eu vou parar aqui porque eu quero testar efetivamente se esse valor de pH que ele falou é realmente menor que 1 quando o ácido sulfúrico está em concentrações críticas. Então, olha só. Ele disse para a gente que a concentração comum em situação crítica é equivalente a 9,8 gramas por ml. A gente sabe que para fazer o cálculo do pH é necessária a concentração em mol por litro. Então a gente pode fazer o seguinte: a concentração do ácido sulfúrico em mol por litro, ela pode ser calculada aqui pela concentração comum dividido pela massa molar do ácido sulfúrico. E nessa questão do Enem, aqui ele já forneceu a concentração, aliás, desculpe, a massa molar do ácido sulfúrico prontinho. Então eu vou juntar essas duas informações para a gente calcular a concentração em mol por litro do ácido sulfúrico, que é um baita de um ácido forte, né, diprótico, nessa condição. Então, nós vamos ter 9,8 gramas por litro, dividido aqui por 98 gramas por mol. Então, grama cancela com grama, vai sobrar mol por litro. Perceba que o número de cima ele é 10 vezes menor que o número de baixo, ou o número de baixo é 10 vezes maior. Então, nós vamos ter aqui 0,1 mol por litro. Essa é a concentração em mol por litro do ácido sulfúrico. Bom, é claro que para que a gente faça o cálculo do pH dessa solução, vale lembrar que a gente precisa saber as concentrações ou a concentração do íon H+, né? Então, nós temos pelo processo aqui de ionização, são 2 mols de ácido, aliás, 2 mols de H+, para 1 mol do ácido sulfúrico. E aí, então, nós temos a formação aqui do ânion SO4 2-, conhecido como sulfato. E calculada a concentração é 0,1 mol por litro do ácido, significa dizer que a concentração do H+ é o dobro. Então, nós vamos ter aqui 0,2 mol por litro, belezinha? O cálculo do pH, a gente sabe, se você não se lembra como é que se faz o cálculo do pH, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula que a gente fala sobre o cálculo do pH, beleza? Então, é menos log a concentração, ou da concentração, aqui dos íons H+, né? Menos log, claro, de base 10. Então, substituindo os valores, a gente vai ter menos log de 0,2. É claro que para essa questão, a gente não tem dados suficientes, só estou mostrando como é que a gente faz o cálculo, né? Então, nós vamos ter aqui o pH vai ser igual, menos fica para fora, aí regra do logaritmo, né? Nós vamos ter o log de 2, porque aqui a gente pode falar que, na real, para facilitar mais ainda, esse 0,2, né? É 2 vezes 10 a menos 1. Agora sim vai ficar fácil para você entender, né? Então, joga lá no parênteses o log da multiplicação, o log da soma. Nós vamos ter aqui 10 a menos 1 na base 10, beleza? Então, o pH vai ser equivalente a menos o log de 2. É 0,3 e o log aqui de 10 a menos 1 da base 10, né? É menos 1. Então, nesse caso, mais menos 1, menos 1, regrinha de sinal. O pH aqui, então, está sendo igual, né? pH calculado a equivalente, então, 0, né? 1 menos aí, nesse caso, vai dar 0,3, desculpa, menos 1, então dá dando 0,7. Então, real que ele falou lá pra gente, nós temos um pH nas condições críticas menor que 1, belezinha? Então, só parei a questão para a gente verificar como é que se faz o cálculo desse pH aí. Legal, não é isso que vai falar sobre a questão, mas bora lá. Ele fala que uma forma de reduzir, então, o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, que é o carbonato de cálcio, CaCO3.
Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza, atenção aí, igual a 50%, significa dizer que se você pegar uma amostra de calcário, então nós vamos ter aqui, ó, essa parte pintada em vermelho é CaCO3, né? Então a gente vai considerar 50% carbonato de cálcio. E a outra parte a gente chama de impureza, beleza? Então você tem aí as impurezas. Em massa, claro, foi disponibilizada para o tratamento. Atenção aqui ao texto e ao autor, ó, Figueiredo, Minérios e Ambientes. Atente aí, beleza? Então, ele pergunta ao Enem aqui qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro da drenagem ácida de Minas em seu estado crítico. 1 litro no estado crítico, que equivale aqui justamente ao 9,8, sabendo que as massas molares do carbonato do ácido sulfúrico são aí, respectivamente, 100 e 98 gramas por mol. Belezinho? Bom, primeira coisa, como é uma questão de cálculo estequiométrico, a gente precisa fazer a equação devidamente balanceada. Então, nós vamos ter o ácido sulfúrico, H2SO4, que é proveniente da drenagem ácida. E ele vai reagir com carbonato de cálcio, CaCO3. Então, está aqui. Todos os carbonatos e bicarbonatos, sem exceção, sempre reagem com ácido, gerando CO2 e água como produto. Essa é uma reação de dupla troca. Então, a gente faz o seguinte. Os cátions e ânions, eles se trocam entre si. Como assim? Ó, a gente vai separar aqui cátion de cálcio 2+, carbonato 2-. O positivo de um vai com o negativo do outro. Segura os cátions e trocam-se os ânions, né? Então, o cálcio 2+, vai se juntar com SO4 2-. Positivo de um vai com o negativo do outro, formando sulfato de cálcio, que é um sal insolúvel. E aí, nós vamos ter a interação dos íons H+, com o carbonato, que vai formar ácido carbônico, que na verdade não se formam, porque rapidamente se decompõe em CO2 mais H2O, beleza? Perceba que a equação ela já está devidamente balanceada. Aqui nós vamos ter todo mundo para 1 mol, tá? A proporção estequiométrica é de 1 para 1 para 1 para 1, beleza? Sendo assim, nós vamos ter, ó, a cada 1 mol do ácido sulfúrico, a reação completa nos dá 1 mol de carbonato de cálcio. Eu vou passar isso aqui para mol, porque a questão, em relação aos dados e a pergunta, está em gramas, né? 1 mol do ácido sulfúrico são 98 gramas, 1 mol do carbonato de cálcio equivale a 100 gramas. Na condição crítica, nós tínhamos a concentração do ácido sulfúrico 9,8 para cada 1 litro, né? Gramas para cada 1 litro. Como ele quer saber para 1 litro mesmo, então aqui, ó, 9,8 gramas, correto? Beleza? Então, da linha de cima para a linha de baixo, ó, ele dividiu por 10. Se ele dividiu de um lado por 10, divida também do outro lado por 10, e aí você mantém a proporção. Sendo assim, a massa de carbonato de cálcio, a massa de carbonato de cálcio, efetivamente, né? Lembra daquele esqueminha que a gente tinha feito anteriormente, ó. Nós temos a amostra, que ele chamou de calcário, essa parte pintada em vermelho, apenas ela é CaCO3. Mas como ele não tem isso daqui sozinho, ou seja, o carbonato de cálcio sozinho, ele vai ter que fornecer a amostra como um todo, esse quadrado como um todo, né? Então, se só essa parte é 50%, equivale a 10 gramas, a outra parte, que são as impurezas, também são 10 gramas. A amostra total, né, vão ser de equivalente a 20 gramas, certo? 20 gramas de amostra de carbonato de cálcio, beleza? Se você achar estranho fazer assim, então vamos fazer pelos cálculos, né? Como ele fala que o carbonato de cálcio está em 50% massa-massa, então nós vamos ter os 10 gramas de CaCO3, carbonato de cálcio, ele sozinho equivale a 50%. Mas como ele não está sozinho, então qual é a massa? 100%. Então a gente tem aqui, da linha de cima para a linha de baixo, ele só multiplicou por 2, nós vamos ter o mesmo 20 gramas. Belezinha? Então tá aí. Bastante conta, claro, mas dá para chegar. Ó. Chegamos então na alternativa aqui, letra D de Dundum. Então nós temos aí, ou letra D de drenagem ácida. Beleza? Então tá lá. Bom, bacana que deu para a gente revisar aqui um pouco do pH. Vimos os cálculos estequiométricos e olha só então aquele bônus que eu te contei. Questão do Enem de 2013. Olha só, olha aqui o tal do Figueiredo de novo, né? Minérios e ambiente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Unicamp 2000, olha lá nos meus... peraí, deixa eu voltar aqui. Não é o mesmo texto? Deixa eu ver, ele fala aqui, ó. A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2 e uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Olha só, vai vendo. 2013, hein? Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos de mineração no ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a... Olha só, a equação é exatamente a mesma equação.
Exatamente a mesma equação, não é mesmo? Para corrigir problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada para ser adicionada ao meio é, e aí ele dá, olha só a alternativa, carbonato de cálcio, que é justamente o mesmo CaCO3 que a gente fez a equaçãozinha lá, beleza? Então tá aí, claro que essa questão até de 2013 me parece mais simples do que a questão agora de 2021, porque aqui ele só perguntava. Ali a gente tinha que fazer a equação para depois fazer o cálculo estequiométrico. Beleza? É isso aí. Então, é por esse motivo, né, especificamente por esse motivo, que é interessante que você sempre estude pelas outras questões dos vestibulares antigos. Toda vez que você vai aí analisando as provas, vai vendo como é que vai caindo, como é que é perguntado, você vai lembrando essas coisas. Por que que eu lembrei da drenagem ácida? Porque eu já sabia, em algum momento já tinha visto essa questão de 2013, claro, e aí eu lembrei e falei assim, essa é tal drenagem ácida aí eu já vi em algum momento da minha vida. Então vou botar lá pra galera dar uma olhadinha, beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.